Olá pessoal, meu nome é Eligelso e queria falar um pouco sobre o que eu vi essa semana no YouTube. Pessoas que saíram da igreja colocaram seus vídeos no YouTube dizendo por que foi que saiu da igreja. Primeiro eu vou começar lendo Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos pegar nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora, se essa pessoa que sai da igreja, vê o que ela se torna para a pessoa, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Veja que agora pessoas que deixaram a congregação e colocaram seus desculpas para fora. Número 1. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Como é que vai a senhora? Tá bem nos cultos? Irmão, eu deixei de ir para a igreja. Mas por que, irmão? Por que você fez isso? Porque eu saí porque o pastor não aceitava do jeito que eu era, não me aceitou, eu não podia usar batom, não podia usar roupa curta, não podia me maquiar, não podia fazer amizade com as pessoas de fora, não podia namorar muito. Então eu saí porque eu saí porque o pastor não deixava fazer aquilo que eu queria fazer. Essa pessoa saiu da igreja porque no seu íntimo, no seu coração, estava com vaidade. Ela queria se envolver com o mundo e entrar dentro da igreja e trazer o mundo com ela para dentro da igreja. Não queria deixar o mundo. Como diz em Apocalipse 18, verso 4, diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, etc. Ou seja, para que não sejais participante dos hábitos, costumes e práticas. A pessoa vai, deixa e ainda faz que nem Adão e Eva. Adão, onde estás? Senhor, eu ouvi tua voz e tive medo e me escondi. Quem mostrou que estava nu? A mulher que tu me deste, me deu do fruto que o Senhor ordenou que não comesse e eu comi. Primeiramente ele acusou Deus, depois acusou ela. Aí Deus pergunta para a mulher: por que fizeste isso? Aí a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Perceba os planos, as metas do diabo. É colocar intriga, colocar um contra o outro, ficar acusando. Sempre esse negócio de acusação, ficar acusando um ao outro. Todas as igrejas têm um conflito assim, porque pessoas não querem ter intimidade com Deus assim, espiritualmente, não querem ter intimidade com Deus, na palavra, na oração. Aí começa, conflito. Foi por causa dele, foi por causa dela, foi por causa dele, dela. Aí nunca vai acabar, ninguém nunca vai dizer: fui eu, realmente fui eu. Eu errei, eu tava fraco, eu não tava conseguindo orar, não tava conseguindo ler a Bíblia, eu não tava buscando a Deus. Aí foi por isso que eu saí. É por isso que as pessoas hoje em dia dizem: foi ele, foi ela, porque se encontram muito fracas espiritualmente, porque, como diz o apóstolo Paulo lá na carta de Coríntios, quando come no pão, tem que se examinar a si mesmo. A pessoa come, não pede perdão e nem confessa os seus pecados. Aí come o pão, o corpo de Cristo, come aquele alimento santificado antes de se confessar, de pedir perdão, de perdoar os irmãos, de se desculpar uns com os outros. Aí ele come aquele alimento. E pessoas que comem na ceia aquele alimento, o pão fermentado, pão comprado em padaria, que é um pão fermentado, não é um pão asmo, como a Bíblia exige que a gente comamos um pão asmo, porque o fermento representa pecado, heresia
engano dos fariseus. Jesus não tinha pecado, não tinha engano, não tinha heresia. E hoje em dia as pessoas comem pão fermentado, pão de padaria, que o certo é o pão sem fermento, o pão asmo, feito em casa. Aí a pessoa vai e come, fica toda contaminada com isso. Segundo, a pessoa sai da igreja e diz: ah, irmão, eu saí da igreja porque a irmã olhou assim, não me olhou direito, o irmão não me olhou direito, o pastor não me olhou direito, ninguém pegou da minha mão direito para dar a parte do Senhor. Aí eu saí da igreja, né? E o pessoal não dá um bom exemplo, as pessoas dizem que são crentes, mas não mostra isso. Aí foi por isso que eu saí da igreja. Desculpa número 3 de pessoas que saíram da igreja. Ah, irmão, eu deixei a igreja porque a doutrina da igreja era muito rígida, era muito pesada. Eles pegavam muito sério, muito no pé. Então, deixando daquele jeito ali, ninguém ia pro céu. Então, eu fui ler a Bíblia e tava totalmente diferente o pessoal. Deus só quer o nosso coração, o nosso espírito. Deus não se importa com o nosso corpo. Deus não se importa com a nossa tatuagem. Deus não se importa com a nossa maquiagem que a gente faz, o nosso brinco, nossos pinces. Eu saí da igreja porque o pastor era muito rígido, porque o pastor ele queria muita santidade da igreja. É uma coisa que eu não aceitei sair da igreja. Eles dizem que eu saí rebeliado porque eu não queria obedecer a palavra do pastor. Eu não queria mesmo, eu não quero. Ele tá errado, o errado não sou eu, é ele. E é isso mesmo. Desculpa de pessoas que saíram da igreja. Ah, irmão, eu saí da igreja porque na Bíblia não manda dar dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus não manda o ser humano, o cristão, dar dízimo. Não manda dar dízimo, eu não vi no Novo Testamento. Bem, eles dizem que o dízimo não veio da lei de Moisés, porque se viesse da lei de Moisés, Abraão não tinha dado o dízimo. Aí Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. E Moisés nasceu depois de Abraão. Aí eu não entendo, né? Aí eu saí da igreja porque não quero dar dízimo. Eu não quero ser abençoado, porque eu não gosto. Eu quero sair da igreja por causa... porque eu não quero dar dízimo. É um banho de ladrão. Essa pessoa que reclamou contra o dízimo simboliza que ela não quer ser abençoada por Deus, porque o dízimo não é uma obrigação. O dízimo compete à sua fé. Se realmente você tem fé em Deus, você vai dar o dízimo de tudo que quanto você tem para ser abençoado por Deus, não pelo homem, porque Deus está contemplando as suas boas obras. Você está julgando, não é um pastor, não está julgando a igreja, está julgando a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz em Malaquias, que todos nós temos que dar dízimo, dar o dízimo de tudo quanto a gente tem, porque Deus diz que vai abrir as comportas do céu. Ele diz: fazer prova de mim no dízimo, como se ele estivesse dizendo assim: se eu não te der aquilo que eu prometo dar, então deixe de dar dízimo. Número 4. Eu saí da igreja porque no conjunto de senhoras elas ficavam falando mal uma das outras. Eu saí porque não tinha amor uma com as outras, era falatório, era fofoca, só havia fofoca. É por isso que eu saí da igreja, né? Mas vai olhar o histórico dessa pessoa também, como ela começou a fazer fofoca também. Porque o que ela plantou, ela tá colhendo. A fofoca que ela plantou, ela colheu aquela fofoca, aquela plantação de coisa ruim. Ela plantou uma semente maligna, ou seja, a semente da fofoca, a fofoca é uma semente que ela plantou. Então a semente foi crescendo e começou a dar seus frutos. As pessoas foram falando mal dela, porque ela foi trazendo conversa de um pro outro. Aí foi trazendo fofoca que ela não se sentiu bem, porque as pessoas estavam fofocando mais do que ela. Aí foi por isso que ela saiu da igreja. Número 5 de pessoas que saíram da igreja inventando suas desculpas. Ah, irmão, eu saí da igreja porque eu gostava muito de pregar, porque ele não me deixava pregar, ele não recebia oportunidade mais. Aí eu saí da igreja porque
eles não me davam oportunidade para me pregar, para me trazer uma salvação, ou até mesmo cantar. Foi por isso que eu saí da igreja. Eu saí da igreja porque eu não via motivo de ficar ali sem receber oportunidade, para pregar aquilo que estava dentro de mim. Eu saí simplesmente por causa disso. A pessoa que age assim, sai da igreja por causa que não recebe oportunidade. A sua visão não é Cristo, a sua visão não é Deus, não é a sua própria salvação. Se que a pessoa quisesse pregar, a pessoa saía no meio da rua, pregando para os seus familiares, pregando para os vizinhos, pregando nos bares, pregando a palavra de Deus aonde ele estivesse. A pessoa quisesse pregar, ela sairia pregando aonde fosse, não ia pregar a palavra de Deus para crente. A palavra de Deus que prega para crente é pastor. Pastor é que prega para crente. Nós só trazemos nosso testemunho como cristão para edificação da igreja. Não é aquilo que a gente acha que é certo, que é certo. Lá em Mateus 13 em diante, fala da semente que caiu em terra seca, a que caiu entre pedregais, a que caiu entre espinhos, e a que caiu em terra boa. A que caiu em pedregais, começou a crescer, sua raiz não chegou à terra e ela morreu, secou. A que caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. A que caiu entre os espinhos, começou a nascer e os espinhos a sufocaram. Mas a que caiu em terra boa, essa começou a nascer grandiosamente, que deu seus frutos. Deu 100, a um deu 40, a outros deu 30. Seus frutos caiu no chão e ia florescendo. Ou seja, para esses 4 tipos de terra, existe 4 tipos de ser humano. Seu coração é desejoso. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 13, verso 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata do que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, aquelas passarinhos vêm, ó, leva. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é como o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. São pessoas que se ofendem facilmente, não tem raiz em si mesmo, não tem fruto, não tem um alvo que é Deus, o foco que é Cristo, a sua salvação. No verso 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente que caiu em terra ali e nasceu entre espinhos são os cuidados desse mundo. Há muitos afazeres aqui, acolá, ali. Eu sou crente, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar o meu carro, eu tenho que trazer coisa para meus filhos, eu tenho que fazer isso e aquilo. A pessoa não vai ter tempo para Deus. E a sedução da riqueza, ele vai querendo só ganhar. Aí aquela riqueza que ele vai pensando, vai sufocando a palavra de Deus, vai acabando nele, na vida da pessoa, vai acabando. E a pessoa desiste, logo desanima, e fica infrutífera, não tem fruto, não tem prosperidade. Aquela pessoa que só pensa em riqueza, aquela pessoa que só pensa em dinheiro. Mas o verso 23 diz assim: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto e produz 100, outros 70 e outros 30. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mesmo com dificuldade na igreja, dentro de casa, com problema, com dificuldade familiar, com problemas financeiros, mesmo assim não ofende, não culpa. Eu vou sair da igreja por causa dele, por causa dela. Essa visão dessa pessoa é só Cristo, porque foi Deus que deixou o exemplo dele aqui para que a gente viesse seguir aqui na terra. Não foi o fulano A, o Zé, o Z ou o W. Não foi o fulano que morreu por ele. Não foi aquele fulano que deixou um exemplo para que ele venha seguir. Mas foi Deus. Aí por isso que ele floresce, ele dá frutos, porque a visão dele é só Deus. A visão dele não é o mundo. A visão dele não é as pessoas, porque tem muitas pessoas hoje em dia que o espírito que perturbou Adão e perturbou Eva, hoje em dia ainda se encontra no meio das igrejas. É acusação, é calúnia, dizendo um por causa de um, é por causa do outro. É por isso que uns saem da igreja culpando os irmãos. Aí fica aquele bate-bate. Aquele bate-bate sem fim, ninguém nunca tem coragem de pedir perdão. É isso aí, se você curtiu esse vídeo, compartilha e é isso.